Curtidas, compartilhamentos, visualizações e viralizações. Como a tecnologia e as redes sociais impactam e afetam o dia a dia das pessoas. Para falar sobre esse assunto, Comunhão conversa com Jacira Pontinta, que é autora do livro Hiperconectados, que foi lançado pela editora Mundo Cristão, que traz o impacto da tecnologia e da conectividade no dia a dia da igreja e também das pessoas. Seja muito bem-vinda, Jacira, aqui na Comunhão. Muito obrigada, Vitor. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma revista que eu conheço faz um tempo já e que eu admiro demais o trabalho de vocês e estou muito honrada e muito feliz de estar aqui, especialmente falar dessa temática. Que bom! E você fez um livro sobre os hiperconectados, né? E para a gente começar a falar sobre esse assunto, imagino que algo despertou você para falar sobre esse tema. Talvez algo que você observou ao seu redor no dia a dia, talvez algo que você viu que não estava sendo falado. E para a gente começar e contextualizar quem nos assiste aqui, quem são os hiperconectados e como essa hiperconexão pode afetar de maneira negativa ou positiva o dia a dia dessas pessoas? Hum. Os hiperconectados, no final das contas, somos todos nós, né? Não é só os mais jovens, né? Quando a gente pensa em hiperconexão, em pessoas extremamente conectadas na internet, geralmente a gente pensa dos jovens, né? Mas a verdade é que isso está afetando a todo o nosso mundo como um todo, né? Todas as pessoas ao nosso redor, desde os mais novos até os mais velhos, até os nossos avós, até os nossos pais. E isso afeta absolutamente tudo no nosso dia a dia, né? Porque nós temos outro tipo de mundo hoje em dia. No mundo passado, a gente tinha o que era analógico e o que era digital, né, a gente entrava e saía da internet, tinha aquele lance de online e offline. Então eu peguei um pouco do final desse mundo, né, eu sou mais jovem, eu peguei o final aí do MSN, do Orkut, o início do Facebook, o início do Instagram, e nesse período a gente usava o computador, que era um dispositivo muito grande, inclusive, né, daquele período, que a gente entrava, ficava online, conversava com os amigos, colocava algumas coisas lá, algumas reflexões, coisas da nossa vida, e depois saía, né, e ficava offline. Mas hoje em dia, por causa da mudança aí radical que a gente teve, essa era digital, né, que abraça o nosso mundo, a gente não tem mais essa separação entre o online e o offline, né. Hoje em dia nós temos os smartphones e com isso a gente vive online, a gente vive no universo digital. Não tem mais essa coisa do digital e do físico, do analógico, digamos assim, né. Então isso vai afetando muitas coisas, desde questões de saúde mental, desde questão de concentração, desde questões de vício com relação a entretenimento. E isso afeta todos nós de novo, né, então os hiperconectados, na verdade, não é só o jovem, não é só a geração Z, por assim dizer, mas são todas as gerações que são tomadas, né, por esse boom digital que entra no nosso mundo. Uma coisa que você cita, Jacira, é que a hiperconectividade pode afetar a espiritualidade. E aí eu queria saber de você, quais são, na sua visão, os sinais mais claros de que a hiperconectividade está afetando a espiritualidade? Eu posso falar por mim mesma no meu viver espiritual, né, então, eu comecei a perceber algumas das minhas reações à internet, né, as reações ao meu uso de redes sociais, mídias sociais como um todo. Isso afeta, como está no subtítulo do meu livro, isso forma e deforma a nossa espiritualidade. Às vezes a gente acha que ao usar um dispositivo móvel, a gente está só usando isso, mas esse dispositivo também nos usa. A partir do momento que a gente forma esse lugar também nos forma e ele nos deforma também. Então um exemplo claro é com relação ao Twitter, por exemplo, eu sempre fui de usar muito o Twitter, e é um ambiente muito raivoso, né, é um campo minado basicamente, né, e eu uso o Twitter desde adolescente, desde muito nova. E eu comecei a perceber que
partes do meu caráter estavam sendo moldados e deformados por causa de coisas que eu estava vendo. Tipo, a gente fica meio esquizofrênico mesmo, a gente vê uma notícia boa, a gente se alegra, logo em seguida uma notícia ruim, a gente fica muito triste, de repente uma notícia de injustiça e a gente fica muito bravo. Enfim, as nossas emoções vão oscilando, e isso vai trazendo muito peso pra gente. E no sentido espiritual da coisa, não tem como a gente separar a nossa vida comum da nossa vida espiritual, elas estão entrelaçadas como um todo. Então, quando mexe com o nosso caráter, quando a gente vai se percebendo cada vez mais raivosos, cada vez mais descolados da realidade, inclusive a partir do Instagram, o Instagram faz muito isso com a gente. A partir disso, a gente também vai formando a forma como a gente vê Deus, né. Vai formando a forma como a gente vai vendo o mundo. Então, se a gente vê uma quantidade muito grande de injustiça e que não tem resolução, querendo ou não, vendo no feed o tempo inteiro e vivendo nesse universo, vai formando a forma como a gente vai vendo Deus, inclusive, do tipo, como essa pessoa que não está interessada na nossa vida como um todo e que não está interessada em resolver as injustiças, enfim. Então eu comecei a perceber o tanto que da minha raiva, o tanto da minha indignação, na verdade, tinha muito mais a ver com exposição para outras pessoas verem a minha raiva e a minha indignação, do que exatamente para eu falar diretamente com Deus que pode de fato resolver as coisas. E aí eu fui criando um certo distanciamento, né, com o Senhor e tudo mais, porque eu estava muito mais interessado em dopamina, né, sem fim que estava ali no meu feed. Fora outras questões do tipo discipulado, eu acabava me discipulando muito mais com teólogos, pessoas que estão na internet, que não conhecem minha vida, que não acompanham, que não sabem quem eu sou, que não sabem quem é a minha família, do que com o meu pastor que estava lá na minha igreja, que sabia exatamente quem eu era e conhecia minha família, conhecia minha história. Então, muitas coisas foram bagunçando. Então, coisas que eram boas, né, coisa que é muito boa, a internet é algo muito bom, mas se não for usado com sabedoria, ele pode deformar muito o nosso caráter, no sentido ético da coisa, mas também na nossa espiritualidade mesmo, no sentido da nossa fé mesmo. Então eu fui percebendo essas tendências em mim e eu fui percebendo também essa tendência dos meus amigos, das pessoas ao meu redor que falavam também coisas semelhantes. E aí eu disse: "Cara, eu preciso pensar melhor sobre isso", e a partir dessas reflexões aí que nasce o Hiperconectados. E Jaciro, você falou que todos nós somos hiperconectados, né? E realmente é verdade, né? Tem várias redes sociais, várias formas de conectividade hoje em dia, não é só uma, né? Vários veículos de conectividades, né? E justamente isso que eu ia te perguntar, como é que isso acaba formando a espiritualidade cristã? Uhum. Ela isso forma de diversas formas, né, cada rede social tem um modo de ser, tem um modo de existir, tem os algoritmos que vão nos captando. Tudo isso, sem a gente perceber, no ordinário, no dia ordinário, isso vai formando a gente. Vai tirando nossa atenção, vai fazendo com que a gente fique mais ansiosos, e tudo isso mexe com a forma como a gente se relaciona com Deus. Porque em última instância, o que que a gente, quando ser humano, faz, é colocar tudo na conta de Deus, né, então, a gente não assume responsabilidades. Então, um ambiente como o Instagram, que, mostra um mundo cor-de-rosa, um mundo bonito, um mundo onde não existem problemas, faz com que isso mexe com o nosso imaginário e faz com que muitas das vezes a gente se torne insensíveis a coisas que Deus está sensibilizado, com coisas que Deus quer que a gente se sensibilize. Então a gente fica no mundo idealizado e tudo mais, e isso gera comparações e faz com que a gente não desenvolva nossos próprios dons, querendo o que o outro tem, sempre se comparando com o outro, com o dom que o outro tem, com as coisas que o outro tem, não com o que Deus me deu. Então gera insatisfação, e aí a gente coloca na conta de Deus, né. Então, é sempre assim, algo que acontece com a gente por causa do nosso discernimento ruim, mas aí a gente joga para Deus, a gente sempre joga para a espiritualidade, e Deus sempre é a pessoa que está no banco dos réus, né. Com relação ao Twitter, como eu já falei, a gente vê tanta indignação, tanta coisa acontecendo, nosso cérebro não aguenta, os médicos já falaram que nossos neurônios não foram feitos para absorver tanta informação quanto a gente quer fazer com que ele absorva.
Então a gente fica exausto e a gente acaba desconfiando que, sei lá, Deus pode de fato dar aquele descanso que ele diz que pode dar, que ele pode de fato trabalhar pela justiça como ele diz que trabalha. Então as coisas no nosso dia a dia no mundo tangível, vou colocar dessa forma, no mundo analógico, a gente já coloca a culpa em Deus. Mas aí com o mundo digital, que aí é um mundo muito mais amplo, onde a gente consegue entrar em casas de muito mais pessoas, entrar na vida de muito mais pessoas, então a coisa escalona, né. E aí sempre a gente acaba tendo essa crise, né, de colocar na conta de Deus. Sim, e a cultura e o medo do cancelamento, o vício em likes e o desejo de ser visto e aprovado, né, como você falou e mencionou aí. Como o cristão deve lidar com estas questões? Aham. Essa é uma pergunta muito boa. Uma das reflexões, uma das coisas que me fez refletir muito sobre essa temática, foi ao ler um texto de um amigo meu que chama Cacau Marques. Nesse texto, o título é "E se os seus posts fossem oração?". Esse texto é muito importante, e aí ele fala que muito do que a gente faz na internet, ao invés de primeiramente a gente falar com Deus, ao invés de primeiramente a gente conversar com Deus, a gente primeiramente vai conversar com os nossos seguidores, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente posta aquela indignação, pray for a guerra que está acontecendo, Israel, Ucrânia, Irã, enfim, a gente começa a pedir para as pessoas orarem, ao invés de primeiramente a gente orar e falar com Deus, né. Então a gente está muito mais interessado, a gente não percebe, mas a gente está muito mais interessado ou em gerar mais comoção pública, ou em gerar mais ira pública, ou gerar mais pessoas junto com o que a gente está sentindo, do que exatamente a gente fazer com que as pessoas entendam que existem essas questões sim, mas que a gente deve levar para Deus. A gente não direciona para Deus, primeiramente, a gente direciona primeiramente para o outro. E quando a gente faz isso, a gente está simplesmente fazendo igual ao fariseu, né. Na parábola que Jesus fala, né, que tinha o publicano, tinha o fariseu, eles entraram no templo, um estava orando para Deus e dizia: "Olha, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador". O outro estava orando e Jesus fala, estava orando de si para si mesmo, não estava orando para Deus, estava orando dele mesmo, para si mesmo, estava falando com ele mesmo. E ele estava orando dizendo das coisas boas que ele fez. E é isso que a gente faz na internet sem perceber. O Bauman, ele fala que, os celulares, os telefones se tornaram confessionários online no tempo de hoje, no século XXI, e é verdade. A gente vive se confessando, a gente fala tudo da nossa vida, a gente quer causar indignação, a gente quer que as pessoas venham com a gente quer o like, a gente quer o compartilhamento. É por isso que a gente sempre está falando das últimas coisas, para as pessoas saberem, para as pessoas se engajarem, né, palavra, né, engajamento, né, que é tão importante pra gente no tempo de hoje, a gente sempre vai na onda, porque a gente quer ser visto. E no final das contas, esse desejo por ser visto, esse desejo pela conexão não é o problema. Porque quando a gente vê em Gênesis, a gente, enquanto ser humano ser criados, nós fomos de fato criados para conexão. Nós fomos criados para comunhão. Deus é comunhão, Deus não é solidão. É tanto que é uma trindade, né? Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, ele é um Deus que é comunidade. Então a gente tem esse desejo legítimo por comunidade. A grande questão é se a gente vai estar jogando essa comunhão que é verdadeira, que é plena, que começa com Deus e depois respinga nos meus irmãos e da forma como eu vivo no mundo, ou se a gente vai simplesmente estar fazendo as coisas para poder ganhar palmas dos homens. E aí Jesus falou: se você recebe o reconhecimento dos homens, seja ele com palmas públicas, igual aquele período, né, dos fariseus tendo reconhecimento e tudo mais na praça pública, ou se é por meio de likes e compartilhamentos e o seu nome está entre os mais comentados, enfim, da internet, ganhando seguidores e tudo mais. Independe da forma, a questão é se a gente está recebendo as palmas
das pessoas, a gente não vai receber de Deus, né. E aí entra nesse ponto realmente de como, se a gente não parar para analisar como que a gente vive nesse mundo, com os desafios que a gente tem, e um dos desafios do tempo presente é a questão digital, a gente entra na onda e a gente simplesmente age muito mais como o fariseu do que como o publicano, né. E, Jacira, essa hiperconectividade afetou, então, a identidade cristã, a gente pode dizer assim, né? Como ressignificar essa identidade à luz da fé centrada no cristocentrismo e não o antropocentrismo, como você citou aí, em busca em tempos de busca pelo instagramável. Então, como fazer essa ponte de retorno, né, para colocar Cristo no centro e não apenas o homem, os likes, as curtidas? Uhum. Essa pergunta é muito boa, Vitor. E a resposta é sempre a mesma, é realmente retornar para as escrituras. Eu acredito que uma coisa muito essencial em tempos como o nosso é a igreja. Em tempos extremamente de hiperconexão, o que a gente precisa é mais do corpo de Cristo junto. E isso eu estou dizendo, primeiro, os pastores, eles precisam estar mais juntos, primeiro, compreendendo o nosso mundo e, procurando, de fato, discipular as pessoas no mundo de hoje. Por quê? Porque, a gente tem cultos de finais de semana, certo? Sábado e domingo. A gente passa em média aí 2 horas no domingo, sábado também vamos colocar aí 4 horas juntos, em que o pastor está nos ensinando. Mas a verdade é que, segundo os dados, o Brasil é um dos países mais conectados no mundo, que mais usa a internet no mundo. Disse a partir das pesquisas que o Brasil, a média de uso diário de internet é de 10 horas. A gente está falando de um tempo muito superior, e isso 10 horas por dia, não é 10 horas por semana. Se fosse 10 horas por semana, já seria muito superior ao tempo que a gente passa na igreja. Sendo 10 horas por dia, a gente vê que a coisa está bem desproporcional. Então, a verdade é que muitos dos nossos liderados estão sendo, na verdade, discipulados pela internet, pelas pessoas que eles veem na internet, pelo estilo de vida que eles consomem, pelo que eles desejam a partir do que eles veem na internet, pelo que eles contemplam, porque a gente se torna o que a gente contempla. Então, essas pessoas estão sendo discipulados por esses influencers, por esses youtubers, por essas tiktokers, enfim, e estão se tornando assim também. Então, os pastores precisam chegar mais junto, do tipo, conversar honestamente sobre as preocupações, as questões que a geração atual tem por causa das demandas do tempo atual, e trazer isso à luz da Bíblia. Então precisa de um discipulado que seja vida na vida mesmo, caminhar mesmo com as pessoas. E em segundo lugar, a gente precisa da igreja como um corpo, porque um dos termos também que é usado pelos pesquisadores, né, da era digital, é da solidão acompanhada, né. Que é isso? É que nós estamos cada vez mais juntos, no sentido, digital da coisa, a gente conversa com os amigos todas as horas, do acordar ao deitar, 24 horas ao longo do dia. A gente está conversando em várias redes sociais, está falando no Twitter, está falando no TikTok, está falando no WhatsApp, está falando no Instagram, a gente está sempre juntos. Mas ao mesmo tempo, a verdade é que a gente está sozinhos, né, porque a gente está aqui sozinho com o telefone, né, falando. A pessoa não está do meu lado. Então é uma solidão acompanhada e depois quando você tira o telefone de perto, você percebe essa solidão. Então vem o quê? Sintomas de depressão, vem questões de ansiedade, porque a pessoa acha que não tem amigo, enfim, etc e tal. E vem aí vários outros transtornos que nossa era, querendo ou não, é a era do transtorno, né. Sim. Então, a igreja pode ajudar isso, a igreja pode muito ajudar nisso, no sentido de que nós somos um corpo. Jesus constituiu uma igreja de pessoas extremamente diferentes, todos os povos, raça, língua, nação, pessoas diferentes, de diversas visões de cosmovisão diferentes, enfim, tendo a base lá cristã, mas com relação a muitas outras questões diferentes, mas que a gente tem uma coisa que nos une, que é Jesus Cristo, né, que nos traz o elo. E isso faz com que a gente ame as pessoas como a nós mesmos de forma incondicional, assim como Jesus nos ama. Então,
o que a nossa geração, que é a era digital precisa é desse amor, é de ver esse amor, sabe. Às vezes as pessoas só precisam que a gente ouça elas, porque ao longo do dia ninguém a ouve, ninguém a vê, ninguém está contemplando. Então essa é uma das melhores formas, na verdade, que a gente tem de evangelizar no tempo atual e de discipular também. E Jacira, a gente vê que não tem como lutar efetivamente contra a hiperconectividade, né, porque hoje em dia tudo leva, a cada um de nós para esse sentido, né, então mas a grande questão é como equilibrar isso na vida, lidar com a toxicidade online, sem cair em uma alienação ou auto-isolamento espiritual. Então, como buscar esse equilíbrio sem ir para o outro extremo também e sem ficar neste extremo? Sim. Lutar contra a conectividade é uma luta ilusória, eu colocaria dessa forma, porque a gente precisa também da internet. A internet não é algo ruim, ela não é demoníaca, a gente não precisa demonizar. Na verdade, é uma excelente ferramenta que a gente tem nas mãos, porque antes, vamos pensar século XX, com as 2 guerras, a gente tem 2 mundos, tudo muito dividido, tudo muito pulverizado, pessoas distantes, pessoas lutando pelas suas clãs. Hoje em dia, com a globalização, tá todo mundo junto, tá todo mundo junto. Quer dizer, eu nasci em Guiné-Bissau, vivi a vida inteira em João Pessoa, agora eu moro em São Paulo. Antigamente, anos, séculos, séculos atrás, as pessoas não imaginariam que coisas assim eram possíveis. Ao meu lado, tem vizinhos que são muçulmanos, do Oriente Médio, tem pessoas que são da Europa, enfim. A gente tá num mundo que a possibilidade de evangelização, sabe, de conversar com pessoas que são diferentes é muito bom. E a internet também traz isso para a gente tá conectado com o mundo inteiro. Isso não é ruim, é uma oportunidade, na verdade, de discipulado muito grande, da gente falar desse Jesus, da gente falar sobre quem Jesus é e como ele se importa com a gente, especialmente em um mundo tão carente como o nosso. É uma oportunidade. Agora, ela precisa ser usada com sabedoria e com discernimento. A gente não pode usar as ferramentas como se elas fossem neutras. Nada é neutro nesse mundo, absolutamente nada é neutro nesse mundo. As coisas formam e deformam a gente. E aí a gente precisa perceber isso. E especialmente as gerações mais jovens, que chegam já no mundo, que já tem tudo isso, que já recebem um telefone muito novo, as crianças já recebem muito novos e nem sabem o que fazer com isso, não sabe como isso mexe com o cérebro, como que isso mexe com as ansiedades, com a saúde mental. Então a gente precisa primeiro conhecer, né, precisamos entender, precisamos ouvir os especialistas, precisamos, entender melhor como é que tudo isso funciona, a questão dos algoritmos, como é que traz a questão do vício, então até os mais velhos também estão extremamente viciados. Então não é uma coisa só de estar usando, né, tem algo na ferramenta que também capta a gente, né. E a gente precisa ser educado mesmo com relação a isso. E depois, educar no sentido espiritual da coisa, dos nossos pastores, dos nossos líderes se dedicarem também a conhecer isso e aplicar isso no sentido espiritual da coisa, do tipo, é uma oportunidade, vamos estar usando, não vamos lutar contra, isso seria inútil, mas perceber os aspectos da graça que a gente pode usar de forma sábia para mostrar que Jesus, de fato, quem Jesus é, né, mostrar quem Jesus é e como ele satisfaz, né, essa carência do nosso tempo presente. Sim. E Jacira, a gente sabe que a hiperconectividade, né, é algo que também acaba estimulando as pessoas, né, eh, a a mais, né, em demasiado, né. A gente vê que a hiperconectividade, assim, leva o nível de estímulo que antigamente era um a esse nível a vezes 10 vezes 100 de estímulos diários, né. Mas você trabalha no seu livro sobre a hiperconectividade à igreja. E isso que eu ia te perguntar, essa hiperconectividade tem afastado as pessoas da igreja e por quê? Ela ela traz pontos positivos e pontos negativos. A gente, enquanto igreja, a gente vive no mundo, né, a gente não está fora do mundo, então tudo que acontece com o mundo acontece com a gente também.
A grande questão é se a gente vai ser contraculturais em coisas que não agradam a Deus ou não. Então, por exemplo, a gente tem visto muito dessa questão das mega churches, de usar muito aparatos tecnológicos para transmissão de cultos, enfim, no sé no ano 2020, né, com a pandemia, muitas das coisas das igrejas mudaram e muita coisa foi positiva, mas também veio vários problemas com isso. Então, às vezes a transmissão o tempo inteiro torna os nossos membros bem confortáveis de não ir para a igreja, né, simplesmente ficar em casa o tempo inteiro. Não que seja um problema, mas a gente pode medir o que transmitir, o que não transmitir. O lance de que muitos cultos acabam se tornando em shows, que tem que ter as melhores luzes e tudo mais para poder atrair jovens, especialmente jovens, né, atrair jovens. Então vira um show de entretenimento, né, então quando o nosso culto, nossa entrega ao Senhor vira esse show de entretenimento, aí a gente foi abraçado, engolido completamente pela cultura, né, então aí nós temos um problema muito grande. E infelizmente isso tem sido uma tendência de muitas igrejas. Tem muitas razões para isso, de porque as pessoas estão muito online, então podem, sei lá, não sei se você é pastor, Vitor, mas, às vezes, na sua igreja, as pessoas podem assistir um culto indo na igreja física e no dia seguinte tá assistindo um culto na igreja de Nicodemos, na igreja do Hernandes Dias Lopes, e isso mexe muito com os pastores, eu sei também com relação a isso. Mas aí a disputa não é trazer entretenimento para a igreja para poder as pessoas ficarem lá. É trazer a palavra e educar com relação a essa questão da hiperconectividade. Sim. Então essa hiperconectividade. Oi. É justamente nesse mesmo tópico que você está falando, eu quero ir um pouquinho mais além. E de que forma um ambiente digital modifica a dinâmica da igreja como corpo vivo, né? Como uma continuação daquilo que você já está falando. Como essa hiperconectividade muda, modifica esse dia a dia desse corpo, desse organismo que é a proposta da igreja, né? Sim, a gente meio que não vira um organismo, né, a gente está virando cada vez mais essa máquina de entretenimento, essa máquina de entreter as pessoas, porque a gente quer que as pessoas fiquem, porque a gente se sente ameaçado, porque existe uma vitrine, né, na internet, de outras igrejas, de outras realidades, de outras doutrinas, então às vezes fica tão, ameaçado, se sente tão ameaçado que aí acaba trazendo só entretenimento pelo entretenimento, e isso aí no caso vira muito problemático com o tempo, né. Mas também mexe em muitas outras questões, por exemplo, a questão da atenção, né. Eu lembro muito tempo atrás, quando a gente ia na igreja, no culto, que tinha sempre quando ia começar o culto uma mensagem que dizia: "Ah, desligue seus telefones", ou "Coloca em silencioso", ou coisa do tipo, para você não perder a conexão com Deus do que está sendo feito lá, esteja de corpo presente. Hoje em dia não se vê tanto essas mensagens, né. Você chega na igreja, as pessoas estão tudo no telefone, as pessoas às vezes nem falam, "oi" ou, enfim, abraçar a pessoa ao lado, cada um fica no seu mundo, né, e essa hiperconectividade, né, por causa do telefone e tudo mais, de ficar cada um no seu mundo, gera essa hiperindividualidade. Não existe essa coisa do individualismo no reino de Deus. Na verdade, nós fomos criados para a gente viver todos juntos, para a gente compartilhar o nosso dia a dia. A gente passa um pelo outro e fala: "Tudo bem com você?" E a gente torce para a pessoa falar tudo bem também, para a gente não poder ter que conversar com a pessoa, saber a realidade dela e como que a gente pode ajudar ou não. Então, quando isso chega na igreja, isso é muito problemático, porque nós deveríamos ser o organismo vivo que está ensinando ao mundo como que se deveria viver, como que é esse reino de Deus. Então mexe em tudo, nossas crianças não têm mais atenção, não conseguem ficar na salinha, enfim, enfim, mexe em toda a dinâmica, porque a gente não tem atenção, a gente não tem foco, a gente não sabe por que que tá lá, vai mexendo em toda a questão que você falou primeiro, né, da identidade. E quando a identidade é perdida, o C.S. Lewis tem uma frase muito boa, que ele fala que quando você está errando o caminho, o correto não é você continuar, não é você prosseguir, é você retornar e ir pelo caminho correto. Então, se a gente continuar no caminho que já está ruim, na verdade só vai dar ruim. O certo é a gente parar
retornar, se reeducar e ir pelo caminho correto. Porque da forma que vai, a gente simplesmente transforma a igreja num espetáculo, numa vitrine. E não foi isso que Jesus nos chamou para fazer. E Jacira, você no início citou a respeito do seu pastor que conhece a sua vida, dando um exemplo, e de alguma outra proposta de uma igreja online que muitas vezes não tem compromisso com o dia a dia das pessoas, né? Então essa vida em comunidade diária, né, é algo que traz um parâmetro bíblico, né, sobre o relacionamento vivo, real. É como pastores e líderes podem utilizar esse ambiente digital de forma saudável, sem cair nessa armadilha da idolatria digital e assim poder preservar esse discipulado bíblico, né, correto? Como esses líderes e pastores podem evitar cair nessa armadilha digital? Uhum. Eu acredito que a internet tem muito essa metáfora que Jesus falou, de falar de si para si mesmo. Porque no final das contas, eu só tô falando para mim mesmo. Aqueles seguidores são pessoas que vão estar me aplaudindo, eles estão aplaudindo a mim. Eu tô falando de mim para mim mesmo, eles se tornam a minha própria imagem e semelhança. Quando tudo vira idolatria, como está no texto bíblico, a gente acaba se tornando aquilo que a gente idolatra. Então, se eles idolatram, eu acabo se tornando semelhante, então estou falando de mim para mim mesmo. O que que a gente precisa? É quebrar esse ciclo. A gente precisa falar com o outro. A gente precisa conhecer o outro, a gente precisa romper nossas bolhas. E a igreja, essa comunidade, é um lugar muito especial para isso. A gente pode usar a internet, a gente deve, na verdade, usar a internet. Eu acredito muito nos pequenos grupos, sabe, nos grupos de discipulado, pequenos grupos, pessoas, 5 ou 6 pessoas que podem se reunir, presencialmente, que é muito importante dar um abraço, ouvir a pessoa, olhar nos olhos da pessoa, mas também pode se reunir online, pode fazer uma ligação, conhecer a vida da pessoa, saber do dia a dia, perguntar como foi sua semana, como que eu posso ajudar você, enfim, orar junto, ir para casa do outro só para orar, isso já causa uma grandíssima revolução. Eu tenho um amigo que não é crente, que ele era crente, ele é filho de pastor, ele é crente, desviou. E aí, uma das coisas que ele falou para mim recentemente, que ele mais sente saudade da igreja, é que é o lance da comunhão, da comunidade. Ele disse que procurou em vários outros movimentos sociais, em vários outros lugares da sociedade, espaços da sociedade, mas ele não conseguiu encontrar. E isso é o nosso maior bem, esse é o nosso maior diferencial. Então, se a gente não lutar para preservar isso, e se a era digital engolir a gente, e a gente viver nesse ciclo de falar de si para si mesmo, vai ser muito complicado. Então a gente precisa ser contracultural nisso, de permanecer. A gente pode usar a internet, mas eu posso usar para ligar para uma amiga específica, passar 1 hora falando com ela, perguntando como foi o dia, perguntando como ela passou, o que que eu posso ajudar. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, porque elas não estão sendo ouvidas, porque elas estão falando de si para si mesmas. Eu posso fazer uma ligação de vídeo com alguém, eu posso orar com alguém, ir à casa de alguém, passar 5 minutos. Enfim, todas essas coisas podem estar ajudando as pessoas a lidarem com essa solidão acompanhada que todos nós, né, somos tomados. Então eu acredito que essa é uma forma bem prática, né, que a gente enquanto igreja, pequenos grupos, e fomentar essa coisa da comunidade mesmo, uns com os outros, e se importar verdadeiramente uns com os outros, inclusive com pessoas que não são crentes, né, meu vizinho, a pessoa ao meu redor, enfim. Isso pode demonstrar Jesus de forma bem prática para as pessoas ao nosso redor. E como você enxerga o futuro da espiritualidade cristã diante da crescente integração entre a realidade e a tecnologia? E o futuro da igreja diante da hiperconectividade? Quando fala de tecnologia, Vitor, eu vou admitir que eu não sou muito otimista não. As coisas andam muito ruins, eu acho que o lance dos algoritmos, essa coisa do vício, eu acho que daqui a uns tempos a gente vai considerar o telefone como há um tempo atrás. Hoje em dia a gente considera inofensivo, mas há um tempo atrás considerava também o cigarro.
inofensivo. Até perceber os sintomas, as coisas ruins que causam. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai chegar nisso, sabe, de quase colocar, tipo, uma etiqueta: "Olha, cuidado, esse produto é tóxico". Eu acho que a gente vai chegar em momentos bem complicados com relação a isso, a questão da tecnologia. Embora ela seja muito positiva, mas se a gente simplesmente entrega nas mãos da nossa sociedade, especialmente no Brasil, numa sociedade tão analfabeta, tão desigual como a nossa, os caos e os problemas também podem acabar aumentando. Então, assim, eu acredito muito na educação, acredito que a gente precisa educar, que esse é o tempo da gente escrever sobre isso, a gente falar sobre isso, palestrar sobre isso, falar para os pastores e líderes antes que seja tarde demais, porque daqui a conectividade ela é hiper, né, ela se dá muito rápido. Nesse momento que a gente está falando, tem um monte de redes sociais sendo criados, tem um monte de conteúdo sendo colocados. Quantos conteúdos são colocados nas mídias sociais ao longo dos dias? Enfim, e é muito rápido. E se a gente não se conscientizar o quanto antes, eu temo que daqui a um tempo seja muito mais difícil da gente conscientizar. Então, é tipo agora, é urgente, é agora. Ou então a nossa espiritualidade vai sendo deformada, vai sendo formada e deformada também. Porque muitas das coisas que é formado também na cabeça de várias pessoas é pelo que elas veem na internet. Então, vários outros tipos de espiritualidade são formados. E vários do que foi formado de forma positiva ao longo do tempo pode ser deformado pelo que está se vendo. Então eu acredito mesmo que a gente precisa parar um pouquinho, refletir sobre isso agora, porque eu temo que, essa cultura de entretenimento porque assim, todo mundo tem um Deus, todo mundo tem um Deus. E um dos deuses falsos que nós temos no tempo atual é o Deus do entretenimento. E todos nós, jovens, do mais jovem até o mais velho, a gente cultua ele. Então, ou a gente se conscientiza com relação a isso, ou pela rapidez como uma coisa funciona no mundo do entretenimento, no mundo das redes sociais, no mundo da internet, a coisa vai ficando muito pior, porque aí vai moldando a nossa igreja, a gente vai virando uma cultura de entretenimento, uma cultura individualista, uma cultura ansiosa, uma cultura depressiva, inclusive, porque a gente não para refletir sobre essas questões. É verdade, muito importante. É aquela cultura, assim, que você não precisa ter, mas precisa parecer ter, né, então Isso. acaba sendo tudo superficial, né. Então realmente é algo, né, a se refletir. E você trabalha muito bem isso no seu livro Hiperconectados. E a gente já está chegando ao final da nossa entrevista e a gente quer saber, para quem está nos assistindo agora, como te encontrar nas redes sociais, como ter acesso também ao seu conteúdo, ao seu livro, também como essa pessoa pode te encontrar também e ter acesso a todo esse material que você tem produzido, né? Tanto através do seu livro e tanto através de dicas e também de materiais. Irônico, né, estão falando tanto contra redes sociais, agora divulgar as minhas redes sociais. Mas como a gente falou, não é demonizando as redes sociais, mas é a gente parando para pensar da forma melhor de usar isso, até para não afetar a nossa saúde, especialmente a saúde mental, e aí que reverbera na saúde física e tudo mais. Mas as minhas redes sociais é @jacirapvm, pontinho Tavares Monteiro PVM. Eu estou no Twitter, mas eu não tenho usado muito o Twitter, mas eu estou mais no Instagram. Eu apareço, às vezes eu apareço muito, às vezes eu sumo, mas tem muito conteúdo lá, muita coisa que eu tenho postado, tem uns vídeos, tem uns textos, que talvez possa aí edificar você e a sua igreja. Tá bem? E para a gente finalizar, a nossa última pergunta é qual o objetivo, você busca impactar a pessoa que lê o seu livro, né? Qual o objetivo, é aquilo que você quer que essa pessoa reflita. Então, assim, como é que você pode descrever essa análise que você fez e também o que isso vai causar na pessoa que vai ler o Hiperconectados? O que causou em mim refletir sobre isso foi, de fato, parar para pensar o quanto de tempo que eu uso para o entretenimento e quanto de tempo que eu uso para com Deus.
e como que isso significa qual o Deus que eu estou cultuando no dia a dia. Então, de fato, esse livro ele veio de uma experiência pessoal, de algo que eu vivi, de como eu contei antes, das experiências que eu estava vendo, de como as redes sociais estavam me alienando ou me deixando muito brava ou me fazendo desconfiar de Deus. Tudo isso eu percebi em mim e percebi também de pessoas ao meu redor. Então, eu comecei a analisar isso. Então, quando eu escrevo esse livro, a minha ideia, a minha visão e a minha oração é para que as pessoas que leiam entendam, como a nossa era, ela não é neutra, de como as redes sociais, as mídias sociais, elas não são neutras. Elas estão nos moldando, seja para ficar mais raivosos, seja pra ficar mais justiceiros, seja para ficar alienados todos os dias. E isso vai moldando, deformando nossa espiritualidade, nosso caráter também. Então, é meio que um grito mesmo de alguém que percebeu isso ocorrer com ela, comigo no caso, e que eu tenho que me atentar todos os dias, todos os dias, todo santo dia. Eu já tive períodos que eu coloquei tempo nas minhas redes sociais para que eles fechassem assim que desse determinado minuto, até que eu soubesse como usar um pouco melhor, aí eu tirei o tempo e aí eu sempre observo ao longo da semana quanto de tempo que eu estou usando, enfim, eu sempre estou me monitorando também, então não é uma coisa fechada, mas foi uma reflexão que deu partida para que eu tivesse mais consciência. Então, se eu pudesse dizer uma palavra, eu oro, né, para que esse livro traga consciência a todos nós, de nós para conosco mesmo, de nós para com o nosso próximo e especialmente de nós para com Deus. Jacira Pontinta, a gente quer agradecer a sua participação e presença aqui na comunhão. Privilégio receber você aqui e aguardamos você mais vezes aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada demais, Vitor. Obrigada, comunhão. Foi um prazer estar com vocês. Curtiu? Gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!